Tudo bem, Gladys? Amandinha, sempre a postos, né? Seja super bem-vinda. Aliás, eu vou te ligar hoje no final da live, Amanda, tem uma proposta para te fazer. Hoje nós estamos aqui com Lua de Cristal de Xuxa. Seja bem-vinda, Verônica. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quem é da turma ainda da época? Ah, Lindomar, seja super bem-vindo. Fazia tempo que eu não te via por aqui. Boa noite, viu, Vê? Eu também adoro essa música, eu sou da época, minha gente, que eu queria ser Paquita. Nem loira eu era, ó. Tassi, seja super bem-vinda. Rosa. Entrega a idade, né, Amandinha? Boa noite com alegria, minha gente. Bem lembrado. Com alegria é o som de Xuxa ainda, né? A gente nunca parou para perceber o quão a letra dessa música é cheia de esperança, né? Uma mensagem tão positiva. Boa noite, Gladys. Já vão avisando lá no grupo, Amandinha, que a gente já tá por aqui. Já vão compartilhando vocês que estão aqui. Ó, nem a nossa convidada entrou ainda. Eu tô vendo que o meu celular tá mais adiantado que o meu computador. Espero que eu não tenha entrado muito antes. A Kelly entrou aí, a irmã do Micael, seja super bem-vinda. Ou talvez seja ele entrando com o celular da irmã, né? Augusto, meu Deus, que honra te receber aqui, hein? Seja super bem-vindo, viu? Jéssica, seja bem-vinda. Jéssica, chama a tua rede, que a tua rede é poderosa para entrar na live, hein? Ó, tem outra Jéssica aí que entrou. Augusto, depois eu quero feedback, hein? Tem um amigo meu aqui que conduz live com 5.000 pessoas. Já tem esse... Catarina, seja super bem-vinda. Maiarinha, seja super bem-vinda. Silvana, lá de Petrolina. Ah, é a Kelly mesmo, seja bem-vinda. Sucesso pra nós. Simbora mandar aviãozinho, quem já tá aqui, é isso aí. Só vou até colocar aqui porque minha convidada não entrou ainda não. Deixa eu já botar aqui num web WhatsApp pra falar com ela. Adriana, seja bem-vinda. Genâmia, seja super bem-vinda. Chama sua rede também. Flor de Mandacaru também vem em peso, viu? Tô abrindo aqui só pra gente ver se Ana Yara tá por aqui já. Entrou. Ó, eu já vou pelo menos apresentando, né? Porque tem gente nova que não esteve com a gente. Aqui é o Flávio, seja bem-vindo. Tem gente nova... Ah, a Ana Yara entrou. Tem gente nova que tá aqui com a gente hoje, que não esteve com a gente na terça-feira. E deixa eu apresentar o tema, né? Ana Yara, que é justamente quem eu vou entrevistar em mais um De Frente com a Van, trabalha na Natura há 3 anos, mas é uma entusiasta pelo tema inovação, pelo tema futuro, né? E ela trabalhou inclusive no Sebrae, ó, tá aí, Augusto, alguém conectado com o seu meio também, né? Trabalhou no Sebrae, levando inovação a pequenos empreendedores. Ou seja, uma pessoa que gosta do tema, ela vai atrás, ela assiste tudo que é webinar, que é palestra, envolvida com o tema, né? E ela trouxe pra gente, na terça-feira, primeiro a gente
Eu falei que a gente foi uma viagem longa, né? A gente chama isso de primeiro nós divergimos, ampliamos o nosso olhar sobre essa perspectiva futura e hoje nós vamos aterrissar um pouco essa viagem e a gente vai trabalhar um pouco, entrar em coisas práticas, né? Que eu até fiz meu caderninho aqui. Severina, seja super bem-vinda! Trouxe meu caderninho para ajudar. Malu, Maria Lúcia também, seja super bem-vinda. E a gente vai falar um pouco sobre essas competências esperadas nesse futuro. E na verdade a gente fala do futuro, mas é o futuro que já está aí, né? Então, como a gente pode desenvolver essas competências que estão, que se espera no futuro, né? E a gente está se baseando aqui, aliás, deixa eu até fazer já o comentário aqui. Eu vou chamar de passaporte para o futuro do trabalho. É baseado num estudo divulgado pela Singularity University, que é uma universidade que fica dentro da NASA, nos Estados Unidos. Clayberg, que alegria ter você por aqui também. Já sei, foi por causa de Aniara, né? Passaporte para o futuro do trabalho. Vamos colocar assim. Claudinha, seja super bem-vinda. Então vamos chamar a Aniara, né, minha gente? Bora lá? Ana Yara, já fiz a apresentação. Bora começar, olhar para o tempo. Josi, seja super bem-vinda. Oiê! Você trouxe Boa até um noite! nessa live hoje, é isso? Boa noite! Maravilhoso! Clay, querido demais! Super bem-vinda a mais um encontro, né? Agora a gente vai dar uma andada aí na nossa viagem, vamos aterrissar mais um pouquinho. Vamos trazer um pouquinho também para a nossa realidade. Quem está aqui com a gente, que esteve conosco na terça-feira? Só para eu ver quem, ou não. Adriana, minha madrinha. Minha mãe acabou de entrar. Quem está aqui com a gente pela primeira vez? Levanta a mão. Quem está aqui com a gente pela primeira vez? Ana Carla, seja bem-vinda. Como você está hoje, Ana Yara? Tudo certo, estou empolgada, é um tema que eu gosto, né? Como você já disse, é algo que me empolga ler, assistir, estudar, e mais ainda, né, poder compartilhar. E aí é o que me realiza. Eu coloquei aqui, estou assistindo a gente aqui no meu outro aparelho, então vou deixar aqui na frente para ver também se eu consigo acompanhar com você os comentários. Olha que bastante. Kelly, Magda, a Maiara, Cleide, a Ângela, tem bastante gente que não esteve com a gente na terça-feira, hein? Olha que legal. Renata do Setor Arrocha. Playback também, ó, não estava, é verdade. Jarlene estava. O Edson também não estava. Então sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu já aprendi que eu já estou quase blogueirinha, que pedir ajuda de vocês, para vocês pegarem essa flechinha que fica aqui no rodapé do nosso canal, convidar pelo menos umas 3, 4 pessoas que vocês falam, poxa, vai gostar desse tema? Micael, seja bem-vindo. Tiago, entraram. Cleuzinha. Então, convidem mais 3, 4 pessoas para a gente ampliar o número de pessoas. Minha mãe querida está sempre aqui presente. Falei que já está com cadeira VIP na plateia. Tem gente que já tem cadeira VIP na plateia, não é não? Que massa! Então, você está empolgada. E aqui é só para compartilhar, minha gente. Hoje a gente tem uma grande live às 7h30 da diretora de vendas da Natura. E a gente foi convidada para abrir o show, né? Então, começa com a gente. Não é, Yara? A gente vai abrir o show, não é? Olha que massa. E aí, para começar o nosso bate-papo... Mas dizendo que já enviou para toda a rede. Show, Mai. Já mandou, é isso aí, gente. Sabia que a gente consegue mandar também? Deixa eu mandar alguns aqui. Eu já mandei aqui também. Luzinha, Flávia, Cíntia, Ilka, Carla, Sandra Elisa, Cíntia, Luciana, Alana, Daiane, Rafa, Lívia, Paulinha, Camila. Vamos ver. Então, bora lá. Olha só, essa semana, inclusive, eu já vou começar com o tema, porque essa semana eu fiz um post nos meus stories falando se vocês conheciam o que era o mundo VUCA, né? Que, na verdade, a gente já está vivendo
o mundo VUCA. E eu recebi muitas respostas que não conhecem o que é o mundo VUCA. Então, que tal você começar falando sobre isso? O que é o mundo? Joia. Me conta um pouco o que é esse mundo VUCA. Massa, Van. Eu vi que você compartilhou também lá nos seus stories. E o mundo VUCA, como você falou, é esse mundo que a gente vive hoje, né? Essa muvuca. VUCA é um acrônimo onde cada letrinha que forma a palavra representa uma característica desse mundo que a gente vive, né? Nossa, Obviamente a gente tem uma coisa poderia... nova de português aí. Acrônimo, é isso? Deixa eu aprender. É, é. Acrônimo, é assim que chama? Isso. Acrônimo. É tipo aquelas brincadeiras que a gente fazia na infância de pegar meu nome e colocava para cada letrinha do meu nome uma característica. Yara, inteligente, amável, sabe? É isso. Ah, entendi. E Então, o VUCA aí, quer dizer isso. não, o Bora, VUCA não bora. quer dizer isso. O Não, acrônimo é isso. o VUCA é um acrônimo de, e Acrônimo. aí dois pontinhos, isso. Exato. E aí, como eu estava falando, cada letrinha, né, que forma a palavra VUCA, representa pra gente, traz pra gente características desse mundo que a gente vive. Obviamente, a gente poderia fazer uma abordagem muito mais abrangente, falando de tecnologia, de globalização, mas quanto mais acessível for o conhecimento, melhor para a gente fixar. Então, o mundo VUCA é um mundo, o V, né, o V de volátil, né, onde a gente vê as mudanças acontecendo e chegando para a gente cada vez mais rápido e de maneira muito intensa, né, as transformações desse mundo acontecem cada vez mais rápido. Eu acho que a pandemia é a melhor experiência, e na realidade, para representar o mundo VUCA, a pandemia tem sido, acho que a experiência quase que tangível, né, de Desse todas mundo essas VUCA, caras. né? Exato, exato. Porque, enfim. Então, o VUCA é isso, é a volatilidade, né, desse mundo. O I, né, o U, na realidade, que é incerto, né, começa com U em inglês, toda essa imprevisibilidade que esse mundo que está em constante transformação traz para a gente, né? Tudo é muito incerto, tudo é muito imprevisível. A gente diz aqui dentro, né, tudo é até deixar de ser, né? Então a gente tem essa nebulosidade com relação a essas incertezas nesse mundo VUCA. O C traz para a gente a noção de complexidade, né? Um mundo altamente complexo, com muitas conexões, com muita interação, né? Então tudo isso são vários fatores que estão dentro dessa transformação que o mundo vive, né? Que a gente vive dentro do mundo também. Então traz para a gente essa noção de complexidade. E o A é de um mundo ambíguo também, né? Onde a gente tem aí, todo mundo tem seus pontos de vista, todo mundo tem aí a sua visão de mundo, e uma coisa só tem diversas interpretações, então tem toda essa noção de ambiguidade nesse mundo VUCA. Então a gente junta tudo isso para entender esse mundo que a gente vive hoje, e exatamente por todas essas características que eu acabei de comentar, viver nesse mundo exige da gente um certo desapego de crenças, né? Daquilo que a gente... não sei se eu comentei sobre isso, né? Mas daquilo que a gente sabe que sabe, daquilo que a gente sabe que não sabe, daquilo que a gente nem sabe que não sabe, né? Porque acho que é o que de mais existe na nossa vida, né? São coisas que a gente nem tem noção de que não sabe. Então, esse mundo Tá VUCA... entrando um monte de gente aqui, meu Deus, e a Arinha lá de Garanhuns, Cíntia! o Edivaldo lá de Serra Talhada, a Cíntia aqui de novo com a gente. Eu vi a Larissa Rebeca, lá de Juazeiro, a Paulinha de Limoeiro, meu Deus, quanta gente. Vamos ver se eu entendi e Alana vou perguntar para Alves. vocês que estão aqui com a gente se faz sentido. Só sei que nada sei, né, Adriana? É Faz sentido. A isso. gente está vivendo um momento volátil, que muda tudo o tempo inteiro, incerto, porque a gente nem sabe o que vai vir, complexo, né? E a gente diz tanto, né? A gente não vive mais no mundo simples. A gente não tem mais soluções simples, porque tudo está complexo. E é tudo E o muito ambíguo, interdependente. e o ambíguo pode até dizer essa pluralidade, né? Que a gente tem Isso. muitas coisas. Meu Deus, é verdadeiramente assim que a gente está. E, na verdade, a gente já estava, né? A gente está dizendo que a Exato. pandemia só nos colocou verdadeiramente, e aí veja se faz sentido. Eu até trouxe uma metáfora, né? Parece que a pandemia nos colocou dentro de uma panela de pressão, né? Você acha que faz Perfeito. sentido essa metáfora que eu... Faz total, e eu usei até essa metáfora, uma brincadeira também que eu fiz no meu Instagram, né? Para tentar
porque acho que todo mundo também teve um momento, viveu momentos diferentes, até de compreensão dessa pandemia, né? Logo lá no início ninguém estava entendendo nada, eu não estava entendendo nada. E aí aos poucos a gente vai consumindo as informações, e aí nesse mundo complexo de muita informação a gente tem que ter critério também, né, sobre aquilo que a gente consome em termos de informação. E aí depois, a fase que eu tô já é de olhar um pouco adiante, né? Tá, entendi, e agora? E aí o que eu percebi foi exatamente isso. Imagine que tá todo mundo dentro de uma panela, né, que é o mundo, e aí vivendo cada um a sua vida, e aí vem a pandemia como se fosse a panela de pressão, acelerar o nosso processo de compreensão, de necessidade de adaptação a muitas coisas que estavam, que seriam realidades, mas no futuro, né? E trazendo para essa história do trabalho, quanto que a gente teve que se adaptar para conseguir continuar fazendo o nosso trabalho, né? Então eu digo, o que eu tenho dito é que a pandemia ela não mudou as coisas, a maneira como a gente se comunica, ou a maneira como a gente trabalha, só fez acelerar, né, todo esse processo, todas essas transformações, principalmente digitais, que viveríamos no futuro. Então é legal pensar com essa metáfora da panela. Olha que interessante, o Kleiberg trouxe um tema aqui que o mundo VUCA já tem gente dizendo mundo MUVUCA, acrescentando duas letras. O M trazendo esse senso de propósito e o U do universal. Eu só não entendi o M com, talvez seja purpose, missão, né? Uma noção de missão de nós nesse de missão, mundo. senso de propósito. Poxa, e é isso mesmo, né? Porque a gente está cada vez mais nesse mundo VUCA. Olha que interessante. Nesse mundo VUCA, que é universal, é onde a gente está com tanta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, é onde a gente encontrou a real necessidade de buscar o nosso senso de propósito, né? Onde a gente vai buscar por que é que a gente está aqui nesse mundo desse jeito. E essa universalidade, porque isso não é uma coisa do Brasil, né? Isso é uma coisa do mundo, é uma coisa da sociedade. A mesma situação que estamos vivendo aqui, o mundo está vivendo em outros países, em todos os outros continentes. Então é interessante a gente ter essa compreensão de que não estamos sozinhos. É a história da interdependência, da complexidade. E é por isso que eu digo que a pandemia foi, acho que é a experiência mais tangível que nós temos tido, que nós temos vivido, né, para entender essa complexidade desse mundo, essa muvuca toda. E é verdade, olha aqui, Rafa colocou assim, a gente está vivendo uma né? A gente está vivendo já, vou usar até a palavra, a ambiguidade de estar trancado dentro de casa, precisando ao mesmo tempo evoluir em muitas coisas. Aqui ela trouxe o digital, mas nós estamos evoluindo como ser humano, né? E trancado. Essa traz a total conexão que a gente falou da panela de pressão, né? Que a gente está, o mundo é a nossa panela, e aí quem cozinha aqui sabe para que serve panela de pressão, minha gente? Para acelerar o processo de... A cozinheira falou aí, ó. Boa. A panela de pressão serve para acelerar o processo de cozimento. E a pandemia, ela está fazendo a gente trouxe essa metáfora da panela de pressão justamente porque está acelerando o nosso desenvolvimento, né? Isso mesmo. E aí, queria que você, já que a gente está falando, né, de desenvolvimento dentro de um ambiente de pressão, me conta traz um pouco para o nosso público aqui, aquela curva de crescimento, né? Porque as pessoas têm tempos diferentes de adesão às novidades que a gente tem vivido, né? Exato, é a chamada curva de adoção da inovação, que aí a gente pode trazer para o nosso mundo, curva de adoção à tecnologia, à inovação, à digitalização. Né? E aí eu trouxe esse gráfico, né, na realidade, para que a gente também, para que eu conseguisse promover no meu time essa reflexão, né, onde é que eles estavam diante disso tudo. Então a gente tem nessa curva, né, é uma curva que está em função do tempo, quanto tempo cada um leva para se adaptar a tudo isso. Então a gente tem lá no início uma minoria que são os entusiastas, né, são aquelas pessoas que estão à frente do negócio, em termos de tecnologia, de digitalização, de inovação. Então são aquelas pessoas que já pesquisam, que já estudam, né? São pesquisadores futuristas de todo... Por isso que eu apresentei a Aniara como entusiasta do futuro. Você está aí nessa pontinha da curva, né, não? Sabe que
quem está na pontinha são, de fato, no meu entendimento, as pessoas que estudam sobre isso, né? Ah, Cientistas, pronto. futuristas, as pessoas que Cientista, vivem tá, tá. disso nesse sentido. E aí, depois dos entusiastas, talvez a gente se encaixe aqui na parte da curva onde estão os visionários. Né? Então, são as pessoas que, como a gente, têm a curiosidade, já despertou para isso, acreditam nisso, têm uma visão positiva, né, sobre todo o futuro e tudo que ele vai, sobre o futuro e tudo que ele vai trazer, não, tudo que ele já tem nos antecipado. Ou talvez o Né? visionário, a gente pode dizer assim, que ele não começou agora, ele já começou lá atrás, né? O Exato, visionário chegou aqui um pouco mais preparado, né? exato, perfeito. E aí, na curva, tem um momento que ele chama de abismo. Né? E aí, o entendimento que eu tive é como se fosse um boom. É quando a inovação ela é implementada. Então, quando a gente vive um evento como esse que a gente está vivendo, que é uma pandemia, né? E aí, quando isso acontece, a gente tem mais 3 outros comportamentos, né, do ser humano. Então, quando isso acontece, a gente tem os pragmáticos, que são aquelas pessoas que são muito diretivas, são muito práticas no sentido de mudar e se adaptar e fazer o que for preciso para continuar a vida. Então, aconteceu, olhou, percebeu o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho Se que mudar, onde adapta é que eu tenho... rápido. Ele Se viu a adapta mudança, se rápido. adapta rápido. Exato. Boa. E aí, em seguida, a gente tem os conservadores, né? Que são aquelas pessoas que têm uma compreensão do que está acontecendo no mundo, mas ficam ali, é o que eu chamo, é o que eu digo, são aquelas Esperando pessoas que acontecer, hoje, né? ou não é nem esperando acontecer, certo? Eles reconhecem que está acontecendo, vou utilizar o exemplo da pandemia, o que está acontecendo, mas são aquelas pessoas que dizem, quando isso passar, ou pior, quando tudo voltar ao normal, só que a gente não tá. O normal é o que a gente já está vivendo hoje, porque fomos É. forçados a Ou seja, ele antecipar. não andou É, ainda, né? Ele não foi para o pragmatismo, para o pragmático, e dizer não, assim, não, não vai voltar ao normal. Ele fica acreditando é. no voltar ao normal, né? Ele olha, esse conservador, ele olha para o que está acontecendo e fica apático. Ele tem esse entendimento, tem a compreensão, mas em termos de agir para mudar, se adaptar, fazer o que precisa ser feito, ele não. Ele diz, não, eu vou ficar do jeito que eu estou, porque quando voltar ao normal, aí não existe esse normal, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Fato, em todos os sentidos. E aí, por último, a gente tem dentro dessa curva, né, dos que mais demoram a se adaptar a mudanças, a inovações, ou então a entender num Ou contexto que como a gente nunca vão se adaptar, né? Vamos dizer, né? que Esses são nunca vão. escéticos, né? Aquelas pessoas que não acreditam no que está acontecendo, não acreditam no que pode vir a acontecer e não fazem nada, nem por si, nem pelo outro. Eu digo que são aquelas pessoas que se deixam afundar num momento como esse, né? Então, os estéticos, eles de fato, eles não vão mudar, não vão se adaptar, antes de tudo, por um modelo mental inflexível, né? Por crenças já muito enraizadas. E aí a gente tem Olha todos só, vou esses fazer um resumo, comportamentos. porque que legal. Olha aqui. Ai, tem uma que a Aline que me mandou, tô com saudade de você, que é tão gostoso receber um carinho. Camila Leles também entrou. Tô acenando aqui um pouco pro público que começou a andar os comentários. Eu estou olhando aqui no outro Luísa, celular. olha aqui, a Malu fez um comentário. Os conservadores são as pessoas que não aceitam o presente atual. É verdade, né? Que não É aceitam esse isso. momento. Vou falar um pouco só como é essa curva, só para vocês verem o tamanho da população. Quando a gente falou de entusiasta, a gente está falando de 2% da população é o entusiasta. Tudo bem, a gente está dizendo que são cientistas, né? Aí tem os visionários, que eu também me encaixo nos visionários e talvez um pouco pragmático em algumas coisas, né? 15% da população é visionária. Agora, a hora que eu junto pragmático, eu tenho 35% da população. Conservador, 35% da população. E cético, eu tenho os outros 15%, né? Na verdade, eu dividi um pouquinho aqui, ó. É uma curva bem assim mesmo, que chama de curva normal, né? Eu tenho 70% da população entre conservador e Concentrada. pragmático. E tenho as Isso. duas pontinhas, né? Tenho a pontinha do cético, que esse aqui não passa para a próxima fase, eu gosto de brincar assim, esse não passa para a próxima fase. E aí eu tenho um abismo entre a outra ponta, que a gente trabalha com o visionário, e o entusiasta, que é a outra pontinha, 15%, né? E Ivan, aí, e vamos isso me interagir faz. com esse público. Tem Sim, alguém eu só ia. aqui? Queria que vocês me dissessem pra gente como vocês se veem. Exato. Cético, conservador
pragmático, visionário ou entusiasta? Compartilha aqui com a gente. Como vocês se identificam, né, hoje? Olinda também, bom te ver, viu, querida? Tem gente aqui fazendo fechamento aqui presente. Bora aí, Tatiana se diz Augusto. Eu me vejo pragmática. pragmática, ó, a Tati falou, me vejo pragmática, ou seja, adota rápido a mudança. Perfeito, Tati. Bora mais alguns comentários, meu povo? Magda também pragmática. Pragmática, é isso mesmo. Tem gente que fala, qual é a música que tá dançando? Qual é a música que tá tocando agora? É essa que eu vou dançar. São as dançarinas, sabe? Tipo Magda, tipo Rafa. Pragmática, é isso mesmo. A gente dança a música que está tocando. Pragmática, eu gosto de fazer essa metáfora com o pragmático também. Exato. Ivan, mais uma coisa que eu Dona gosto. Josefa está se dizendo que é conservador. Dona Josefa, bora mudar para a próxima fase, que a gente não vai voltar ao que era antes. Malu também disse pragmática. Camila também. Pragmática, Josi. É isso mesmo. Que bom, que bom. A gente tem bastante gente pragmática aqui. Aliás, é por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês estão ouvindo falar sobre esse tema, né? Porque vocês já estão... Deixa eu ver o que é que tá rolando. Vamos falar sobre isso, né? Exato. Muitas pragmáticas. Que bom, que bom. E aí, só mais uma reflexão sobre isso, né? Que eu gosto de trazer, de fazer. Talvez você tenha escutado alguém dizer, eu já também, que a sensação é que 2020 precisa ser cancelado, vamos reiniciar, não deu certo. E aí a reflexão que eu gosto de fazer é que talvez esse seja um momento de test drive, né? Como você falou, os céticos não passarão para a próxima fase, né? Então, será aquilo que Darwin ensinou para a gente, né? Uma seleção natural. Quem melhor se adaptar, né? Como ele diz, não são os mais inteligentes nem os mais fortes, mas os que mais rápido se adaptarem a tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Que seria o futuro. E hoje a gente vive no presente. Eu adoro essa metáfora também, né? A pandemia, que foi o que Rafa trouxe no começo do paradoxo, né? A pandemia nos colocou num ambiente fechado e ainda assim nos convidou a mudar. Então é quase assim, estamos vivendo um test drive. Que bom que a gente está podendo experimentar, né? E vem com aquele olhar de inovação, com abertura ao erro, né? A gente pode errar. E aí, agora vamos começar a entrar a gente trouxe esse contexto, né, do mundo, da pandemia. Agora quero começar a entrar no trabalho mesmo, né, nas habilidades, nas competências do profissional desse futuro, porque não volta mais para trás, né? Não volta mais, a gente já sabe disso. Yara, você que é uma entusiasta do futurismo, você tem medo do seu trabalho ser substituído por um robô? É engraçado que quando a gente entra nesse tema de futuro... Agora, hein? Dispensar. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Máquinas substituindo o trabalho humano, robôs fazendo o que a gente faria. Né? E aí eu gosto, né? E até incentivo que a gente faça uma reflexão, cada um no contexto em que vive, né? Que a gente olhe pra gente no que a gente faz hoje. E eu gosto da noção, assim, sempre de ter a noção, na realidade, que os robôs eles não vão substituir o emprego, sabe? De certo modo, a pessoa. Mas é muito mais sutil. O robô, ele de fato vai substituir atividades. Então, a gente tem que olhar para o que a gente faz hoje dentro da nossa profissão e já tentar ir mapeando e entendendo quais são essas atividades que possivelmente sofrerão essa transformação digital, né? E o que nos resta, o que me resta, na realidade, é ver, depois de fazer esse mapeamento e entender quais são os impactos dessa... olha aqui, ó, o sentimento humano é insubstituível. Veio um comentário aqui da Malu. O sentimento humano é insubstituível. É isso. Perfeito. Então, com essa noção, assim, de que a gente tem que se olhar dentro do nosso contexto, entender que sim, atividades serão substituídas e entender quais são as atividades dentro da nossa profissão que poderão ser substituídas ou automatizadas, né, melhor dizendo, o que é que me resta? Né? E aí tem uma frase do Murilo Gun, que você conhece, né, também, daí do Recife, que ele diz que em pouco tempo o diferencial do ser humano será ser humano. Isso eu ouvi já tem uns 4 agora, isso eu já ouvi já tem uns 4, 5 anos e já encaminha a gente para
para o entendimento e a compreensão de que habilidades a gente precisa desenvolver para ser um profissional relevante no futuro. Né? Então, Beleza, aí tem que os relatos. Ó, ótimo que você entrou em habilidade. Vou ler uma pesquisa da Gartner de 2018 que dizia 80% dos profissionais não possuem as habilidades necessárias para realizar a transformação digital do seu negócio ou de suas próprias carreiras. Isso em É 2018, hein? muito. 80%. E certamente a gente ainda tem aí uma margem desse tamanho. Me coloco dentro desses 80%, né? Porque é muito complexo tudo que a gente tem que aprender para poder se adaptar. E aí, vamos entrar um pouco. As pessoas gostaram, né? Repete de novo a frase do Murilo Gun, que foi a frase ótima, é Ele a dura da diz. frase. E eu esqueci de contextualizar, porque são duas, eu reflito muito, né? Tem aquelas frases de efeito que ficam na minha cabeça. Então, a Marta Gabriel, que também é uma futurista, uma pesquisadora, cientista brasileira, ela diz, brincando nessa história dos robôs, não quer ser substituído por um robô? Não seja um. E aí eu junto, né, eu entrelaço com essa reflexão do Murilo Perfeito. Gun, né, que em pouco tempo o diferencial do ser humano será ser humano. Então, num mundo altamente complexo, totalmente digital, o que vai ser valorizado são as nossas habilidades emocionais, o que a gente tiver de melhor em termos de humanidade, né? Então, a gente precisa trabalhar desde já a nossa humanização. Perfeito. Olha só, então Nossa, hoje está cheio de conteúdo. Vocês estão gostando, gente? A gente trouxe o mundo VUCA, né? Que ainda foi complementado Eu pelo já mundo ia falar VUCA, outra coisa. que eu adorei. A gente falou da curva de adoção da tecnologia. E aí a gente nos trouxe para a realidade, e que a gente provavelmente faz parte do 80% da população que não está preparado com todas as habilidades para realizar a transformação digital que o negócio requer, assim como as suas próprias carreiras. Vamos entrar em habilidades agora? Vamos sim. Aprofundar essa conversa de habilidades? Porque a gente tem nesse estudo, né? E aí eu falei que essa conversa foi baseada num estudo. Na verdade, eu tenho aqui, aí você pode abrir aí também, a gente tem umas colinhas aqui, né? Porque tem conteúdo. Tem da apresentação que a gente Dos faz. últimos 5 anos para cá, né? Vamos falar a gente está vivendo 2020, o 2020, aquele ano que já nos diziam, né? Que tinha que falar 2020. Olhando 5 anos para trás, as habilidades do futuro do trabalho, mudou alguma coisa dos últimos 5 anos para cá? Sim. A gente, na realidade, aí é bom a gente contextualizar, né? Esse é um relatório, e eu gosto de fazer isso porque o conhecimento está acessível para todo mundo. Né? Então, essas habilidades, elas são publicadas antes, até então, né, era a cada 2 anos, pelo Fórum Econômico Mundial, uma pasta que eles têm, né, que eles debatem sobre o futuro do trabalho, e aí eles trazem para a gente quais são as habilidades desse profissional do futuro. E aí a Van falou, né, de 5 anos atrás. Para 2015, né, as habilidades elas eram a capacidade de resolver problemas complexos, trabalho em equipe, gestão de pessoas, pensamento crítico, eu estou falando na ordem, né, do primeiro ao último, a negociação, o controle de qualidade. Vejam só, o controle de qualidade é uma habilidade de um profissional, coisa que Olha que legal, vamos falar de novo. A gente está falando de habilidades, tá? Ó. Isso. Solução de problemas complexos. Complexos. Relacionamento com os outros. Falamos aí, ó, olha de coisas, né? Isso. Gestão de pessoas. Pensamento crítico. Né? Olha o mundo VUCA, né? Pensamento crítico. Negociação. Continua, vamos falar mais só para eu. É porque ela vai falar 10 habilidades, né? Você vai falar as 10, é isso? Isso, vou falar de 10 e vou. E aí a gente vai ver qual foi o salto de importância que algumas habilidades tiveram para o profissional do futuro, né? Que agora é o nosso 2020. E aí é o que vai fazer sentido algumas coisas que a gente já falou e vai falar também. E aí, Ivan já falou as 5 primeiras, né? Eu falei do controle de qualidade, orientação ao serviço, né? A gente ter essa orientação no que a gente faz a servir o outro, a capacidade de julgamento e tomada de decisão, escuta ativa e criatividade. Criatividade até então estava em último lugar. Para as habilidades do profissional do futuro, né, em 2020, na publicação, a gente teve um salto de importância. Que é agora, né? Aquele futuro que é agora. Que falava que é agora. A gente vê um salto de importância da criatividade, que saiu de último lugar e veio para terceiro, para a gente ter noção,
né, de como é importante. Porém, antes dela, a gente continua com a capacidade de resolver problemas complexos, né? Mais uma vez, a força desse mundo VUCA e tudo que ele nos exige de nós, né, em termos de resolver problemas complexos nesse mundo. O pensamento Então, crítico olha também isso. ganhou duas posições aí, então a gente tem pensamento crítico em segundo lugar, a criatividade, como eu já falei, gestão de pessoas continuou, o trabalho em equipe continuou, saiu escutativa e entrou inteligência emocional, e isso faz muito sentido, né? Lembrando que a inteligência emocional a gente pode analisar, E tem, aí na entrou realidade, empatia. Empatia. Olha o que a gente está vivendo aqui. Né? A gente está exato. vivendo um momento onde a gente precisa ser empático, né? Olha que. Exato. Quando a gente fala de inteligência emocional, tem isso também, né? Porque a gente olha a inteligência emocional, a gente estuda tem dois lados, né? A inteligência interpessoal, né? Eu e o outro, a inteligência intrapessoal, eu e eu mesmo. Então, isso é muito importante, sim, para esse mundo. Continua julgamento e tomada de decisão também com uma habilidade, orientação ao serviço, negociação, e entrou uma habilidade que até então não estava dentro dessa lista, né? Que é a flexibilidade cognitiva, que é aquela história de a capacidade de aprender, de desaprender, de reaprender, né? Para mim, no meu entendimento, é uma das mais importantes para viver bem nesse mundo VUCA, né? A capacidade de Não, estar o olha que tempo todo interessante, aprendendo porque coisas novas. quando a gente escuta, né? Ai, quais são as habilidades? Pelo menos eu penso assim: quais são as habilidades que eu preciso ter? A primeira coisa, né? Quem é pragmático, e a gente viu que tem muita gente para. Como eu posso trabalhar essa habilidade? Aí a gente está dizendo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui de vocês tem problemas complexos todos os dias para resolver? Ótima Levante a mão. pergunta. Quem aqui tem problemas complexos para resolver todo dia? Né? Às vezes o problema muda. Para que trabalhamos? Sempre. Porque olha só, a cada vez que o problema é mais complexo, e parece que eles vão se tornando complexos ao longo do tempo, né? E a gente vai desenvolvendo a capacidade, ó, o pensamento crítico, a criatividade para resolver esse problema complexo, vocês estão desenvolvendo essa habilidade esperada no futuro que é agora. E isso vale Perfeita para linha de raciocínio. qualquer Perfeito. profissão. Qualquer profissão. Qualquer profissão, né? Então, isso é interessante a gente trazer essa consciência de que a cada problema que nos chega, poxa, eu estou desenvolvendo essa habilidade que me será demandada agora e no futuro. E esse futuro, Exato. porque esse estudo faz até 2050, né, Ana? Fala até Exato. 2050. Então não é coisa de Exato. agora. Quer explorar Vão alguma atu... habilidade? Vão. Vamos falar da. Fale. Não, eu ia fazer, na realidade, um comentário sobre isso, né? Do quanto que a sua linha de raciocínio foi muito dentro daquilo que eu acredito, perfeita, né? Fala-se muito de criatividade para o futuro, mas antes de tudo, a capacidade de ter o pensamento crítico diante desse mundo, que é a história de ter critérios de interpretação, de fazer leituras de situação, é muito importante, né? Então, assim, o pensamento, se eu pudesse elencar, o pensamento crítico seria a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver de maneira mais urgente, e, consequentemente, todas as outras elas vinham, né, como um presente. Então, se eu tenho um pensamento crítico, se eu tenho um raciocínio lógico, isso é super importante, né, ter um raciocínio lógico desenvolvido e desenvolvedor do pensamento crítico, consequentemente, eu tenho aí mais habilidade para resolver problemas complexos, com mais criatividade. E já a flexibilidade cognitiva ela já vem em função dessa minha abertura a ter uma visão mais crítica de tudo, de questionar, de ter novas abordagens sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Isso é fantástico. Então, essas são as quatro, na realidade, nessa ordem que eu falei, né? Pensamento crítico, capacidade de desenvolver problemas complexos, criatividade e flexibilidade cognitiva. São as quatro que, se eu pudesse aconselhar, né? A tua irmã, né? Eu diria que essas Olha são que as interessante. principais. E olha, eu vou falar até um pouco, porque a criatividade está aí, né? Entre os seus quatro, ó. Então, anotem Tá. aí, ó. Meu Deus, a gente está cheio de conteúdo, adorei, ó. Solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e a flexibilidade cognitiva, né? Que é uma palavra difícil, mas para explicar
é simples, porque é só essa nossa habilidade que a gente está vivendo agora, que é de desaprender, reaprender, né? Por quê? Porque a gente não vive mais no mundo de certezas. Então, a habilidade Exato. cognitiva, a flexibilidade cognitiva está conectada com o mundo incerto. Já É que o aquilo mundo é que incerto, É aquilo que eu comentei, né, da história do desapego, de saber do que a gente sabe, do que a gente sabe que não sabe, e das coisas que a gente nem sabe que não sabe. Né? Então a gente é tem isso. que se abrir, ter essa flexibilidade. E olha só que a criatividade, vou explorar um pouquinho a criatividade. Até a Malu fez um comentário aqui, né? Criatividade é criar em cima das possibilidades. Porque lá no passado, o Perfeito. mito, né, que a gente dizia é que criatividade era para gênio, né, que criava coisas inovadoras. E eu gosto até de brincar que criatividade é igual a combinatividade. Porque a gente cria quando a gente combina novas coisas, né? Combina. E isso Exato. a gente pega essas coisas, combina isso com isso, poxa, trouxe uma nova solução. Quantas coisas vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Perfeito. Outra coisa que eu gosto de falar é criatividade é para quem tem problema. Né? Tem uma palestra que eu dou baseada num conteúdo do Murilo Gun, que é isso, criatividade é para quem tem problema. Aí volta para aquela coisa número um. Quem aqui tem problema e complexo? Perfeito. Eu lembrei de um livro que eu li, ó, no início da minha faculdade, 2007. O nome do livro era Problemas Oba. Né? Então, desde aquela época eu já despertava para essa história de gostar de resolver problemas. Né? Ótimo, maravilhoso, amei. Olha só. Gente, a gente está até caminhando para o nosso final. A gente está fazendo uma live curta, cheia de conteúdo. Vou tentar fazer um compilado aqui do que a gente falou até agora. Veja se faz sentido. Ó, Nós, Van, ai, diga. deixa eu ver. Marta fez uma Vamos pergunta que eu ver se acho tem alguma pergunta. Tem uma importante. pergunta aqui, peraí, ó. Ó, Nesse nesse mundo que a momento, a gente Marta vive, perguntou, nesse momento que a gente está vivendo, será que a criatividade vai para o topo dessas competências? Eu vou até dizer que eu acho que não, vou falar o porquê. Porque a criatividade, ela é um meio para eu solucionar problemas complexos, que está em primeiro lugar. A habilidade de solucionar problemas complexos está em primeiro lugar. E a e eu criatividade, ela é um colocaria meio para ainda isso. E eu colocaria ainda aquilo, o pensamento crítico, né? Que acho que a gente só consegue ser criativo quando enxerga a coisa do jeito que ela é, mas também como poderia ser, que outras interpretações a gente tem, e aí sim a gente criar novas possibilidades, como foi falado. Como você poderia desenvolver pensamento crítico no nosso dia a dia? É, Além Van, maravilhosa pergunta. Desde quando eu tomei noção, né, dessa importância de desenvolvimento de habilidades, aquela coisa que eu comentei na outra live, de buscar um desenvolvimento mais autônomo do que aquilo que a gente consome em escola e em faculdade, é, eu tenho até um lema, na realidade são as frases de efeito que eu gosto de chamar, né? E a minha principal é assim, viver uma vida onde eu me permita viver muitas experiências, né? Então, assim, desenvolver o pensamento crítico, ele só é possível quando você sai da sua caixa e olha o mundo sob diversas perspectivas, né? Então, assim, as leituras, e aí é algo, Van, que eu gosto sempre de compartilhar, que foi uma escolha minha, ainda que não com o objetivo disso, né, desenvolver o meu pensamento crítico. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de administração, uma escolha que eu fiz foi ter o máximo de experiências possíveis em diversas áreas. Então, eu fui lá para a área da financeira, estagiei em órgão público, depois eu fui para a gestão de pessoas, depois eu fui para o administrativo no aeroporto, e em paralelo eu fazia coisas em casa, tipo artesanato, bijuteria, e aí no final de semana eu fazia coquetel na Coquetelitas, amo, e de todas essas experiências eu fui construindo a minha personalidade. Aprendizados riquíssimos, né? Quem olha, por exemplo, para quem está trabalhando atrás de um bar, não imagino tanto que a gente aprende a lidar com o ser humano, né? Com outras pessoas que de posses que tratam você da maneira mais
de maneira humilde, né? E pessoas de posse que, enfim, o negócio sobe a cabeça. Mas a ideia é a gente perceber, e eu desde cedo tive, né, essa noção de buscar o máximo de experiências possíveis, né, dentro daquele meu contexto de faculdade. E hoje isso continua, né, nas escolhas que eu faço de lazer, de esporte, de viagem, né? Então, as experiências que a gente puder se proporcionar para desenvolver o pensamento crítico são muito... E pensamento crítico não só isso, na realidade, mas todas essas outras habilidades, né? Uma coisa interessante também, que tudo com o passar do tempo vai fazendo E olha sentido. que legal, você me fez lembrar uma decisão minha quando eu tinha lá 20, sei lá, 27, 28 anos. Naquele momento eu já era formada, né, já atuava na área de administração e queria estudar alguma coisa a mais. Aí, em geral, o que as pessoas pensam, né? Ah, vai estudar uma pós-graduação em gestão de pessoas, vai estudar um curso de línguas. E eu lembro que eu fiz essa reflexão com a minha terapeuta na época, né? Aquela angústia, porque a sociedade, olha, voltando à história da educação, nos cobra uma educação até um pouco quadrada, e a gente precisa As expandir o nosso formalidades olhar. que a E você gente sabe o que eu comentou fui na outra fazer? live. Eu fui fazer um curso de História da Arte e um curso de Fotografia. Isso é Perfeito. desenvolver pensamento crítico, né? Total. Você buscar coisas que complementem, né? E sim, gente, a gente lê um livro que não é da nossa área, uma coisa que eu digo, mas não tenho muita paciência para a série, mas sim, gosto de assistir, mas não tenho muita paciência. A outra visão que eu tenho sobre isso é tipo assim, o tempo que eu perco assistindo uma série de tantos episódios, eu assisto milhares de outros filmes, sabe? Então, assim, o quanto que a gente pudesse consumir coisas que nos levem para fora do nosso mundo, melhor vai ser, né? E isso pode ser de diversas maneiras. Duas experiências que eu tive agora, mais recente, que me fizeram, sabe, quase que tangível a sensação de superação. Uma foi fazer mountain bike na Chapada, andar de bicicleta, né? O ciclista de final de semana que anda só em pista asfaltada foi fazer mountain bike na Chapada. E a outra foi para uma aula de tiro, né? Quase que eu não conseguia entrar. Foi a pequenos passos, né? Pelo medo, por não conhecer. E isso fez eu me superar de diversas maneiras, né? Então são coisas diferentes que a gente pode Perfeito. colocar na nossa E vida. volta E para a aí o que eu história ia do comentar, Wanda, aprender coisas diferentes que complementam a nossa experiência, né? essa coisa de eu acreditar na experiência para desenvolver a habilidade, eu lembrando aqui de outras coisas que são capazes de desenvolver as nossas habilidades, né? O voluntariado. Se tem uma coisa que pode nos humanizar, é a experiência com o voluntariado. Voluntariado, inclusive, foi o tema do meu TCC, né? A importância do voluntariado para o desenvolvimento das competências no âmbito corporativo, né? E eu tive, né, muito antes de escolher esse tema, várias experiências com voluntariado. Então, para humanização, para nossa humanização, essa, sem dúvida, é uma das experiências, quem puder, se dá mais transformadoras, sabe? Olha que massa. Vou fechar aqui com você, que a gente está na reta final, né? Espero que vocês Isso. tenham gostado. Deixa eu fazer a linha de raciocínio. A gente começou falando do nosso mundo VUCA, depois a gente entrou para dentro da panela de pressão, né, e teve certeza que a gente foi forçado a entrar nessa curva acelerada de transformação. Depois a gente entrou nas habilidades e a gente está aqui discorrendo, né? As habilidades, as 5 primeiras que se espera de um profissional atuante nesse futuro que é agora. E a gente falou de solução de problemas complexos, pensamento criativo, criatividade e flexibilidade cognitiva. Você trouxe as 4 que mais lhe importam. E a gente aprofundou como desenvolver pensamento crítico e a gente trouxe 2 alternativas, né? Trabalho voluntário e fazer atividades, tarefas, estudos que complementem a sua área, as suas experiências, né? E a sua área de atuação. Lembra que a gente não é mais especialista, a gente é multidisciplinar, né? Exato. Que lindo! Espero que vocês tenham gostado, até porque... E aí, olha que interessante a frase que eu escolhi para fechar, tem tudo a ver com o que você disse, que é: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não forem capazes de ler
e escrever. Mas aqueles que não forem capazes de aprender, desaprender e reaprender, né? Que é a flexibilidade cognitiva. Cognitiva. E Arinha, Perfeito. obrigada mais uma vez. Meu Deus, hoje foi cheio de conteúdo. Foi incrível. Eu adorei a tua participação. Tenho certeza que o público adorou, porque tem milhões de comentários. Só tem assim, Yara é ótima, muito bom aprendizado, ó, flexibilidade que nos move, amei, vários comentários. E minha gente, vocês sabem que a gente tem um seguidor poeta. E sempre ele nos tem escrito, né, até agora. E ele escreveu mais uma poesia para a gente encerrar a nossa noite. E eu queria ler, mas passou rápido demais, né? E eu queria ler, tem outra poesia, Magda, outra. E o tema de hoje, então, eu vou ler para vocês. VUCA, você único capaz de agir. Velocidade acelerada, destino incerto. Se você não quis sentir a velocidade do tempo, olhe em cada movimento de tudo que aconteceu, das fendas que apareceu e que o tempo continua a esculpir. Para não se perder no deserto, aprenda uma nova estrada, a velocidade é acelerada e cada destino é incerto. Muda a cada instante, tudo será volátil, até o rádio simples portátil, conectado ao outro lado do mundo e em frequência de segundos, o cenário fica inconstante. Atento para no fim dar certo. Toda rotina é alterada, a velocidade é acelerada e cada destino é incerto. Flávio Cariri. Perfeito. Traduziu, né, o mundo VUCA com as palavras dele, né? Perfeito, preciso. Se vocês puderem tirar um aprendizado dessa poesia maravilhosa, é exatamente a maneira como ele começou, né? No mundo VUCA, você é a única oportunidade que a gente tem, que o mundo tem de mudar, de capaz de agir, de se transformar. Perfeito. E olha a conexão Amei. que eu fiz, trazer poesia para uma live falando de futuro, a gente está trabalhando o nosso pensamento crítico e ampliando a nossa área de experiência. Que aqui a gente falou 2 décimas, né? Eu tô aprendendo até como se constrói poesia. Muito bem, muito bem. E Arinha, obrigada mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua dedicação. E para as meninas da GV Festa do Interior que estão aqui presentes, é a Yara que vai fazer uma palestra para vocês lá no dia 12 de junho que a gente está organizando. Então a gente vai ainda falar sobre esse tema que tem nos transformado como ser humano. E obrigada mais uma vez por você se dedicar tanto a um tema que você gosta e que transforma as pessoas, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Deixar um legado de transformação. Eu que te agradeço o convite, né, mais uma vez, de compartilhar algo que eu gosto, que me interessa, que eu tenho esse entusiasmo, tá? Obrigada pelo seu espaço, pela sua confiança e pode contar comigo sempre que precisar. Pronto, é isso. Beijo, obrigada. Tchau, minha gente. Você é o único capaz de agir. Simbora. Um beijo.